Vamos lá, apoio online, aqui é o Pedro Felipe, vamos lá, explicação do exercício 3, disciplina lógica de programação. Beleza, o exercício diz assim: foi feita uma pesquisa entre 1.000 habitantes de uma região para coletar os seguintes dados: sexo, 0 para feminino e 1 para masculino, idade e altura. Faça um algoritmo que lê as informações coletadas e mostre as seguintes informações. Use o comando repita até. As informações que é para mostrar são a média da idade do grupo, a média da altura das mulheres e a média da idade dos homens. Para começar, aquela coisa básica e que a gente vai ter que fazer sempre porque é muito importante. Qual que é a nossa entrada de dados? Qual que é a nossa entrada de dados? Vamos ver. Ele depois aqui no decorrer do exercício ele fala assim, ó: para coletar os seguintes dados, ou seja, a gente vai ter que buscar esses dados. A gente vai ter que fazer uma leitura desses dados para a gente ter esses dados. Ou seja, essa vai ser a nossa entrada de dados. Ou seja, o que diz lá no exercício? O sexo, que vai ser 0 para feminino e 1 para masculino. A idade e a altura das pessoas que vão estar executando esse algoritmo para fazer essa verificação. Beleza? Qual será o nosso processamento? E aqui eu já dou uma dica, já vai ser processamento e saída de dados. Porque ele fala assim lá no final. Faça um algoritmo que lê as informações coletadas, ó, já temos aí mais uma dica de qual que era a entrada de dados, e mostre as seguintes informações: a média da idade do grupo, a média da altura das mulheres e a média da idade dos homens. Ou seja, nós vamos ter que calcular isso daqui e já fazer a saída de dados. Beleza? Vamos lá então ver a lógica por trás do exercício. Aquela coisa padrão, pessoal. Primeiro a gente vai iniciar lá com a declaração das variáveis. Lembrando que é interessante que você vá declarando elas no decorrer do desenvolvimento do seu algoritmo. Beleza? Por quê? Porque sendo assim você vai vendo, eu estou precisando de mais uma variável. Vem ali em cima e cria. Vou avisando que são bastantes variáveis, tá? Esses algoritmos estão, o nível de periculosidade da coisa está um pouco para cima, tá avançado, mas nós vamos conseguir, beleza? Vamos lá. A dica é o seguinte: depois que você for declarando as variáveis que você for precisando, você já vem com a estrutura de repetição. Lembrando que aqui no exercício ele fala: use o comando repita até. Ou seja, nós não vamos utilizar o comando enquanto, while. Nós vamos utilizar o enquanto. Eu esqueci o nome do outro nome. Tá? Mas essa outra estrutura de repetição, ela também tem o nome de repita até. Por quê? Faça enquanto. Nós não vamos utilizar o comando enquanto. Nós vamos utilizar o comando faça enquanto, que é o comando do while. Por que nós vamos utilizar esse comando? Por quê? Porque o exercício está pedindo para a gente utilizar o comando repita até. E o comando repita até é esse daqui, ó, do while. Tá bom? A lógica do while é a mesma do comando while. Só que aonde que ele faz a verificação é lá no final. No comando while ele verifica se a condição é verdadeira no início. E no comando do while ele verifica se a condição é verdadeira lá no final. Tá certo? Então vamos lá, depois que você for declarando as variáveis aqui, você já vai vir com a estrutura aqui do comando do while. Que ele começa assim, né? Você coloca só um do, aí você abre chaves e dentro daqui tudo a gente vai colocar o que vai ser repetido, beleza? A outra parte que é lá no final, o while, a gente vai ver daqui a pouco, maravilha? E o que a gente vai começar aqui já na estrutura de repetição? Lembrando que ele fala assim, ó, para a gente coletar os seguintes dados: sexo, 0 para feminino e 1 para masculino. Então, a primeira parte aqui nós já vamos identificar o sexo da pessoa, se ela vai ser homem ou mulher. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer aqui uma entrada de dados, né, do sexo da pessoa, e você indica para ela: digite 0 para feminino e 1 para masculino, alguma coisa assim. Aí sim ela vai entender o que ela vai ter que fazer. E aqui você vai fazer uma entrada de dados normal, você vai criar uma variável, né? Aqui você coloca uma variável, essa variável vai receber a entrada de dados já com uma conversão, tá certo? Você vai utilizar uma conversão. Como nesses casos aqui vai trabalhar com 0 e 1, que são os números inteiros, você pode criar uma variável depois lá em cima do tipo int. Maravilha? Depois disso, lembrando que lá na série de dados, o que ele pede? A média da idade do grupo, a média da altura das mulheres e a média da idade dos homens. Ou seja, se a gente parar para pensar, é separado. O que é das mulheres e dos homens é separado. Ou seja, então aqui nós vamos ter que ter essa distinção também de quem é homem e de quem é mulher dentro do nosso algoritmo. Para isso a gente vai utilizar essas informações que o usuário vai passar para a gente. Se 0 é feminino e 1 masculino, certo?
Então, nós vamos fazer as condições para as próximas entradas de dados, que serão o quê? A idade e a altura. Porque o sexo, né, a gente já sabe se ele vai ser feminino ou masculino. Então, aqui nós vamos fazer umas condições. Utilizando o comando if, nós vamos fazer o quê? Vamos verificar uma variável. Que variável vai ser essa? Aqui, ó, aquela que a gente utilizou na entrada de dados, para que recebeu o 0 ou o 1. Então, aqui vai ser assim, a variável o valor da variável que foi digitado aqui em cima, se a gente coloca igual, que representa igual a 0. O que isso daqui indica pra gente? Ele vai falar assim, ó, se na variável for lá dentro do conteúdo da variável, que é a mesma variável que você vai utilizar aqui na entrada de dados para o usuário digitar 0 ou 1, ele é 0, ó, se a variável, o conteúdo da variável é 0, é igual a 0, então a gente sabe que é o que? É feminino, de acordo com as informações que a gente tem. O 0 é para feminina, para as mulheres. Então aqui dentro a gente vai colocar algumas informações que nós vamos precisar para calcular o que ele pede em relação às mulheres, tá certo? Lembrando que a gente tem que fazer entrada de dados da idade e da altura. Então a gente vai fazer isso. Fazemos aqui a entrada de dados da idade das mulheres. Como que a gente faz isso? Faz a entrada de dados normal. Cria uma variável para armazenar essa entrada de dados da idade, né? E faz a entrada de dados normalmente, beleza? Lembrando de fazer sempre a conversão lá, para depois ficar mais fácil da gente calcular as outras coisas. E depois a gente tem que pedir o que? A entrada de dados da altura das mulheres. Vai fazer da mesma forma, cria uma variável, né? Cria lá em cima a variável e depois você coloca ela aqui e faz essa entrada de dados da altura, beleza? Essas informações é que o próprio exercício passa para a gente. Nós temos que fazer entrada de dados da idade e da altura. Por isso que é importante o que? A gente fazer essa verificação aqui, ó. E sendo assim, nós vamos já ter ideia do que a gente vai precisar. Por exemplo, essa parte de cima nós já cortamos, já pedimos. Essa daqui também. E a altura agora nós já acabamos de pedir para o usuário digitar. Em relação às mulheres, tá? Depois nós vamos ter que fazer para os homens também. E aqui tem algumas informações que eu já peço o quê? A quantidade de mulheres e a soma das alturas das mulheres. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa parte para você entender por que a gente está pedindo essas informações. Beleza? E aqui, ó, lembrando, se o conteúdo da variável, lá, se o conteúdo da variável for 0, a gente sabe que é feminino, então ele vai executar aqui. E se não for, se for falso, a gente vai utilizar aqui ó, o comando else, se não. Ou seja, se não for 0, o que vai ser? A gente só sabe que vai ser 0 ou 1. Então, o outro valor que pode ser digitado é o 1. Então, aqui no se não, ele vai cair nos homens. Porque, por exemplo, se a pessoa aqui, na entrada de dados aqui em cima, digitou 0, ela vai executar o que está aqui, né? Essa condição aqui é verdadeira. Se aqui na entrada de dados a pessoa digitou 1, então essa condição aqui vai ser falsa. Então, e ela vai executar o que? O nosso else aqui. Beleza? Uma estrutura condicional composta. Maravilha? Então, aqui nós vamos fazer o que? Nessa parte de baixo. Vamos pedir, basicamente, as mesmas informações que a gente pediu aqui para as mulheres. Só que com algumas modificações, tá certo? Na entrada de dados, nós vamos pedir a idade dos homens, normalmente igual a gente fez para as mulheres. Criar uma variável para armazenar essa entrada de dados. E nós vamos também fazer a entrada de dados da altura dos homens. Essas informações a gente tem que pedir porque são as nossas entradas de dados, né? A idade e a altura e o sexo a gente já pediu lá em cima. Então aqui a gente já vai saber qual que é a altura dos homens e a idade dos homens, beleza? Essas informações aqui de quantidade de homens e soma das idades dos homens, daqui a pouco a gente volta para explicar elas, beleza? Para a gente entender melhor isso aqui, a gente tem que ir para outra parte. Vamos lá. Ó, eu ainda estou dentro da estrutura de repetição. E aqui eu já faço alguns outros cálculos também. Eu conto o número de pessoas, faço a soma das idades e coloco a nossa variável de controle, tá bom? E aqui embaixo nós temos o comando while, né? Que como a gente está utilizando o comando repita até, então a gente tem o while, ele fica lá no final. E a condição vai ser aqui no final, beleza? Como que vai ser essa condição aqui que a gente vai estar utilizando? Se a gente parar para pensar, lá no exercício ele fala assim: foi feita uma pesquisa entre 1000 habitantes, ou seja, aqui na nossa condição do while, nós vamos ter que colocar 1000, tá certo? Ele vai repetir 1000 vezes. Como que a gente faz isso? A gente utiliza a nossa variável contadora, né? A nossa variável de controle, que vai ser essa daqui de cima, né? Eu já explico ela aqui, normalmente, ela é criada daquela forma, ela ir contando quantas vezes foi executado, para a gente ter um controle disso.
Então, a gente vai colocar nossa variável, contador. Você pode colocar outro nome também, mas normalmente a gente coloca isso daqui. E aqui fica a dica. Lembra como a gente executava alguma coisa que a gente queria executar, por exemplo, 1000? A gente colocava assim, quando o contador for menor ou igual a 1000, a gente não colocava assim. Mas se a gente parar para pensar, ele só faz a verificação no final. Ou seja, ele vai executar mais de 1000 vezes. Por quê? Porque ele vai executar aqui no final. 1000 é menor ou igual a 1000? Não, ele é igual, mas ele vai executar mais uma vez. Ou seja, todos esses códigos aqui do comando do while vai ser executado mais uma vez. Por isso que a gente tem que colocar o quê? Só menor que 1000. Porque ele considera também o zero aqui, nessa contagem aqui. Então, a gente coloca menor que 1000, porque daí ele vai executar só essas 1000 vezes, tá certo? E agora aqui, ó, vamos entender a variável de controle. Como que ela vai funcionar? Aquelas outras informações daqui a pouco a gente vai ver. Como que a variável de controle vai funcionar? Normalmente, a gente vai declarar ela lá em cima, né? Contador vai receber contador mesmo, mais 1. Ele vai ficar somando mais 1, mais 1, mais 1. E aqui a gente vai fazer a condição para daí identificar assim, em que etapa que ele está, se ele está perto de 1000. E quando chegar no 1000, ele vai parar. Já vai pular para as outras partes. Agora vamos chegar naquelas partes lá que eu falei que a gente precisava calcular. Lembrando que na saída de dados, ele pede o que para a gente? Ele pede no processamento já na saída de dados, ele pede o que? A média da idade do grupo e a média da altura das mulheres e a média da altura dos homens. Então, nós vamos ter que calcular isso daqui. Aí, lembrando, olha, para calcular a média, como que funciona aquela questão da média? É aquela questão, a gente soma determinados valores e depois divide pela quantidade. É assim que a gente calcula a média nesse caso aqui, tá certo? Então, como que a gente vai calcular a média da idade do grupo? Nós vamos ter que somar todas as idades e dividir pela quantidade de pessoas. Não é isso? Pela quantidade de pessoas, a quantidade do grupo. Quantidade de pessoas do grupo, tá certo? Então, a gente vai precisar dessas informações, da média a soma da idade de tudo e a quantidade de pessoas do grupo, beleza? Então, como que a gente faz isso? Lembrando que essas informações nós vamos ter que pedir aonde? Dentro da estrutura de repetição. A gente vai ter que fazer esses cálculos, soma e já saber a quantidade lá dentro da estrutura de repetição. Porque é lá que vai estar correndo esse ciclo da pessoa fazendo, digitando, aí vai outra, digita novamente, faz entrada de dados, tá certo? Então, essas informações aqui da soma das idades, nesse primeiro caso aqui, tá? E da quantidade de pessoas, como que a gente vai fazer isso? Olha, vamos voltar para cá. Aqui nós sabemos o quê? Que quem vai digitar a idade pode ser uma mulher ou um homem, né? Aqui embaixo. Pode ser uma mulher aqui em cima, né? Entrada de dados da idade das mulheres, ou aqui embaixo, entrada de dados da idade dos homens. Então, aqui nós vamos ter as idades, certo? E para a gente poder calcular essa média, nós vamos fazer o quê? Somar todas as idades, certo? E armazenar em uma variável, que no caso vai ser acumuladora. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Soma das idades. Eu já até coloquei aqui pra gente. Você vai criar uma variável para receber essa informação. E como funciona a estrutura de acumulação? Você coloca ela mesma, né? A mesma variável que está aqui, você coloca aqui. Então, a variável vai receber o valor que já tiver nela, mais o que? Não é soma das idades de tudo? Então, vai ser a soma das idades das mulheres mais a idades dos homens. Aí, você coloca assim, ó, idade das mulheres e mais idades dos homens entre parênteses. Aí, aqui do outro lado, mais a variável que você vai estar utilizando aqui, tá certo? Essa é a estrutura que você vai fazer. Por que a gente tem que fazer assim separado? Porque aqui as informações a gente pega separado também, ó. A idade das mulheres, ela é armazenada nessa variável aqui, ó. Que você vai declarar, você vai criar ela lá. E a idade dos homens é aqui. Então, por isso que aqui a gente vai pegar o quê? Uma variável que vai ser... Essa variável idade das mulheres vai ser qual? Vai ser a que você utilizar na entrada de dados aqui. E qual será a variável da idade dos homens? Vai ser aquela que você utilizar aqui também. Beleza? Na entrada de dados dos homens. Maravilha? Então, aqui nós já temos o quê? Nessa variável aqui, nós vamos ter a soma das idades.
Para calcular a média da idade do grupo, nós precisamos da soma das idades. Já temos ela aqui. O que mais que a gente precisa? A gente precisa do número de pessoas do grupo. Então, a gente calcula aqui também, ó. Você cria uma variável, né? Você cria uma variável e você coloca aquela estrutura. Essa aqui funciona como uma variável contadora. Recebe a variável mais 1. Porque toda vez lá ele executou aqui, ó. Por exemplo, ele executou o if, ele não executa o else. Então, ele já vai vir para cá e vai fazer essa contagem. Já foi uma vez. Agora, depois, ele, por exemplo, ele executou o else. Ele não executou o if, ele executa o else. Aí, aqui já vai somar mais uma vez, já foi para 2. Lembrando que na variável contadora e até mesmo nas acumuladoras, você tem que declarar ela, né, inicializar ela como 0. Bom? Ou outro valor, dependendo do que você for utilizar. Mas nesse caso aqui, você inicializa ela com 0. Beleza? E aqui, então, nós já temos esses dados, a soma de todas as idades e o número de pessoas. Sendo assim, nós vamos calcular a média de forma bem tranquila. Lembrando que a média, esses cálculos e as saídas de dados, nós vamos fazer, ó, depois da estrutura de repetição. Ó. A estrutura de repetição, o final dela tá aqui, ó, e nós vamos calcular depois, olha. Depois, maravilha? Então, aqui a gente vai calcular o quê? A média da idade do grupo, né? Vamos calcular e já pode fazer a saída de dados. Você também pode fazer a saída de dados depois que você calcular tudo, mas também pode ser legal assim você fazer dessa forma. Então, como vai funcionar? Você vai criar uma variável para armazenar essa informação da média da idade do grupo. E como que vai ser? Lembrando que para calcular a média, a gente soma tudo, alguma coisa, e divide pela quantidade. Então, o que? Nós já temos aqui, ó, uma variável que você criou lá em cima aqui, ó, para armazenar a soma das idades, e ela vai ser dividida pela quantidade, ou seja, pelo número de pessoas que você armazenou aqui nessa outra variável que você vai criar. Maravilha? Então, nós já temos aqui o cálculo da soma da média da idade do grupo. E depois é só você fazer a saída de dados, utilizando o comando console writeLine. Você pode escrever um textinho lá, escrevendo a média da idade do grupo foi, aí um espaço, aí 2 pontos em espaço, aí depois você coloca mais a variável, e sendo assim o valor que tiver nela depois vai aparecer lá na saída de dados, beleza? Qual que é o próximo passo? Ó, já calculamos a média da idade do grupo. E agora o que? A gente vai calcular a média da altura das mulheres. Lembrando, para calcular a média, a gente precisa do quê? Da soma de alguma coisa dividido pela quantidade. Nesse caso aqui, nós precisamos aqui, ó, média da altura das mulheres, nós precisamos da soma da altura das mulheres e dividir pela quantidade de mulheres, beleza? Essas informações a gente pega onde? Como a gente vai estar trabalhando aqui com as mulheres, nós vamos pegar essas informações lá na parte das mulheres, quando a variável lá da entrada de dados for 0. Lembra disso? Que no exercício fala que é 0 para feminino e 1 para masculino. Então, aqui dentro a gente já pede isso. Nós já pedimos o quê? A quantidade de mulheres, utilizando o quê? Aquela mesma estrutura de uma variável contadora. Você vai criar uma variável, né? E você vai colocar que essa variável recebe o conteúdo que já está nela, mais 1. Lembrando aquela informação importante. Você tem que inicializar essa variável aqui que você criar. Você tem que inicializar ela, beleza? E você vai criar ela onde? Lá na declaração das variáveis, lá no início. Beleza? E aqui, você pode criar ela do tipo int, maravilha? Então, nós já temos a quantidade de mulheres, né? Que ele vai executar aqui. Aí vai, por exemplo, aqui vai estar 0, né? 0 mais 1, 1, ou seja, foi executado uma vez, uma mulher já foi. Aí, por exemplo, depois foi mulher novamente, que aí ele vai executar. Aí foi 2, aí ele já vai contando a quantidade de mulheres. E o que mais que a gente precisa, além da quantidade? Nós precisamos da soma das alturas das mulheres. Como que a gente calcula isso? A gente pode fazer utilizar uma variável acumuladora. Nós vamos fazer o quê? Que essa variável que você criar para armazenar a altura das mulheres vai receber o conteúdo que já tiver nela, mais o quê? Não é a altura que a gente quer saber? Então, a gente mais o quê? A altura. Essa altura aqui você vai pegar onde? Aqui na entrada de dados da altura das mulheres. Aqui você vai criar uma variável também para armazenar esse conteúdo, certo? E a variável que você utilizar aqui para armazenar a altura das mulheres, você vai utilizar aqui. Maravilha? Então, nós já temos as duas informações que a gente precisa das mulheres. E agora é o que? É só a gente calcular a média. A média da altura das mulheres vai ser o quê? Você cria uma variável para armazenar esse valor. Vai ser o quê? A soma da idade das mulheres, que a gente já tem por causa dessa variável aqui. E dividido pelo número de mulheres, que a gente já tem também
aqui nessa outra variável aqui. Maravilha? Então, nós já temos a partir daí as informações, nós já temos aqui na estrutura de repetição as informações que a gente vai precisar lá para a saída de dados e para calcular a média, tá certo? O que você pode fazer? Ir desenvolvendo seu algoritmo e quando surgir a necessidade, por exemplo, eu preciso criar uma outra variável. Eu entendi que para me calcular a média da altura, eu preciso da soma das alturas. Então, eu vou lá na minha estrutura de repetição e calculo essa soma das alturas. Beleza? Estou precisando de quantidade de mulheres também. Aí eu vou lá e calculo lá. Agora, vamos fazer o quê? A média da idade dos homens. Para isso, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer da mesma forma. Média da idade dos homens. Então, vamos fazer praticamente da mesma forma que a gente fez aqui na média da altura das mulheres. Como que a gente vai fazer isso? O que a gente precisa? Lembrando, para calcular a média, a gente precisa somar uma parte e depois dividir pela quantidade. Nesse caso aqui, a gente vai somar o que? A idade dos homens. Essas informações nós vamos pegar onde? Lá na parte dos homens, ó. No se não. Né? Se aqui não for 0, vai ser 1. Então, ele vai vir para essa parte aqui. E aqui nós já pegamos o que? As informações que a gente precisa. A quantidade de homens, que funciona daquela mesma forma. Você cria uma variável que ela recebe o conteúdo que já tiver nela, mais 1. Assim, ele vai saber a quantidade de homens. E nós precisamos também da soma das idades dos homens. Então, nós criamos uma variável. Essa variável vai receber o conteúdo que já tiver nela, mais a idade dos homens. Essa idade dos homens você vai pegar onde? Aqui, ó, na entrada de dados da idade dos homens. Lembra que você vai criar uma variável aqui para armazenar esse valor? É essa mesma variável que você criar aqui para armazenar a idade que você vai utilizar aqui para somar as idades dos homens, beleza? E a partir dessas informações que a gente conseguiu, nós vamos conseguir calcular a média da idade dos homens, porque a gente já vai ter a soma das idades dos homens e nós vamos pegar essa informação e dividir pela quantidade de homens, pelo número de homens. E esse resultado nós vamos armazenar em uma variável e essa variável você vai utilizar na saída de dados para mostrar o resultado. Maravilha? Sendo assim, nós já terminamos a parte de desenvolvimento do algoritmo. Olha que maravilha, ó. Só riscar e partir para o abraço. Agora eu vou te dar algumas dicas para você testar o seu algoritmo. Porque às vezes pode dar algum probleminha que o algoritmo ele quer que seja tudo certinho ali, e às vezes pode dar alguma coisa errada. As dicas que eu vou te dar. Para você testar o seu algoritmo, se a gente for parar para pensar, aqui no comando while a gente colocou para ele executar 1000 vezes. Então nós teríamos que executar 1000 vezes para daí sim a gente ter as informações finais aqui, né? Que ele só ia executar essas outras partes e a gente terminar aqui. Então, o que eu recomendo para você? Você colocar aqui, ó, nessa condição do while, por exemplo, o número 2. Ou seja, ele vai executar só 2 vezes. E aí você vai ter um controle melhor para você ter uma ideia se está funcionando corretamente ou não. Tá? Mas dependendo do que for, por exemplo, não está funcionando muito bem, mas eu consegui desenvolver a lógica, tudo. Fecha, copia o seu código, cola no bloco de notas e envia para o professor, beleza? Assim ele vai estar podendo avaliar o seu desenvolvimento do algoritmo, tá certo? A nota não é o principal, o importante é o nosso aprendizado, beleza? A nota é uma parte do nosso aprendizado. Então aqui eu recomendo que você coloque um 2 para você testar, porque senão você ia ter que executar 1000 vezes, só que depois não esqueça de mudar esse valor, tá certo? Depois que você testar, já fiz, ficou legal, você muda para 1000. Porque o exercício ele fala que foi executado com 1000 pessoas. E lá, o que a gente sabe que ele vai fazer? Como a gente desenvolveu o algoritmo, a gente sabe que ele vai ter uma entrada de dados para saber se é feminino ou masculino. Então, você vai lá, digita 0 ou 1, né? Se, por exemplo, for mulher, 0, se for homem, 1. Aí você vai digitando para fazer esse teste. Depois, a gente sabe que ele vai perguntar a idade das mulheres e dos homens, né? Dependendo do que for digitado aqui na primeira vez, se for 0 ou 1. Aí ele pergunta a idade e a altura. E depois o que ele vai mostrar? Vai mostrar a média das idades e do grupo, né? A média da altura das mulheres e a média da altura dos homens. E a dica que eu te dou para colocar a altura é o que? Lembra que a altura, por exemplo, a gente coloca aqui 1,73. A gente sabe que é 1 metro aqui 73 centímetros. Para colocar a altura, no caso dos algoritmos, você não vai utilizar a vírgula, tá certo? Eu utilizei a vírgula para testar e deu umas coisas muito estranhas, eu pensei que estava tudo errado, mas na verdade aqui no lugar da vírgula, você tem que utilizar o ponto. Então esse 1,73, na altura, você vai colocar 1,73, tá certo? Você vai utilizar o ponto para separar o metro do centímetro. Maravilha?
Então é desse jeito que funcionou o nosso desenvolvimento do algoritmo de hoje. Espero que você tenha conseguido compreender pelo menos um pouco da lógica, e sendo assim, nos próximos algoritmos a gente vai conseguir desenvolver melhor. Beleza? Bons estudos e até a próxima!